Não, onde você tá agora? Você tá no Brasil? Tô em Viutaba. Ah, você tá em Itiutaba. Uhum, já, Entendi. já voltei a trabalhar e tudo mais. Entendi, Luiz. Você saiu de Itiutaba e foi para Orlando, né? Foi, Pra foi, Orlando foi passar as férias? foi. Ficar 15 dias lá. 15 dias, entendi. E conta pra gente, Luiz, como que foi essas férias? O que que aconteceu? Então, essa viagem ela já estava programada desde a época da pandemia. E aí Aham, eu fui adiando, e aí até que chegou a hora que eu me programei e deu certo para ir em setembro. Aí era aham, como eram 15 dias, eu ia pegar fim de setembro e começo de outubro, né? Então já estava tudo pronto, aí tudo normal, embarquei, cheguei lá, aí fiz a programação toda para visitar todos os parques, geralmente era um parque por dia que eu ia conhecer, e eu tinha alguns dias livres entre um parque e outro. Aí o meu primeiro dia era um desses primeiros dias livres, aí eu fui conhecer umas coisas locais ali onde eu estava em Orlando mesmo, sabe? E aí eu estava com um amigo meu nessa viagem, e aí eu comecei a fazer essas coisas no sábado, no domingo ele começou a ver notícias que possivelmente ia passar um furacão por ali. Aí tá, eu falei, nem fica vendo porque não passa, não vai passar aqui. Fazia 20 anos que não passava. o mineiro confiante, né? Nossa, não, a gente, aqui no Brasil a gente nunca passa por uma situação Ah, dessa, com né? certeza. Aí a viagem seguiu, assim, e os alertas ainda mantidos, sabe? Pode ser que essa semana passe um furacão por aqui. Aí tudo bem, a gente seguiu o cronograma da viagem, tudo certo, segunda normal, terça normal também, só que na terça já estava um tempo meio nublado. E desde quando eu tinha chegado, era muito sol. E é engraçado que lá nem é de ficar nuvem, sabe? Quando tá um tempo ensolarado. E aí na terça-feira o alerta ele foi mais sólido assim. O que que acontece? Eu estava até num parque da Disney, na Epcot, nesse dia, e aí a gente pegou, estava saindo de uma atração e aí o governo emitiu já um alerta pelo telefone. Depois até posso te mandar os prints que eu printei. E aí eles Gente, falam que dentro das próximas 36 horas iria passar um furacão ali, que era para procurar um lugar seguro para ficar, e aí aguardar mais recomendações do governo, né? E aí esse alerta Luiz. deu por volta de umas 5h30, 6 horas da tarde. Aí a gente saiu mais cedo do supermercado e é igual filme mesmo. A gente chega no supermercado, tá aquela fila dando voltas dentro Meu do Deus. mercado, 1 hora para conseguir pagar, já não tinha mais água na hora que eu cheguei, pão já tinha esgotado, porque as recomendações para quando você vai passar um furacão é poder comprar comida que não precise de geladeira, né? Porque não sabe se vai ter interrupção de fornecimento de energia, Aham. não sabe deixar o celular carregado, porque não sabe se vai, quando vai ter uma próxima energia disponível para poder recarregar o telefone. E aí é meio desesperador, principalmente quando recebe essa mensagem, porque a mensagem ela não vem silenciosa, ela vem com aquele sinal de alerta de sirene. E se você está num lugar que tem muita gente que é igual ao lugar que eu estava, o parque estava lotado, tem então. E é o sinal, e é o telefone de todo mundo tocando ao mesmo tempo. Gente, eu nem sabia que isso era capaz de Não, fazer, né, o governo. pois é, eu também não sabia. O meu telefone, eu estava com o chip do Brasil, Então, mas eu não sei o que eles fazem, que é no telefone de todas as pessoas emitindo o sinal sonoro e a mensagem. Aí na terça-feira à noite já começou uma chuva, e aí, porém, os meteorologistas de lá eles falaram que em Orlando, que era onde eu estava, ele já iria chegar com um grau de escala menor de força. Porque quando ele entrou no continente, o grau de escala dele era o 5, que era mais forte. Tanto é que a costa foi muito prejudicada, que era mais ou menos sim. 3 horas de onde eu estava, né? Aí, quando foi na terça-feira à noite, já começou a chuva, uma chuva fina. E aí, na quarta e na quinta, a gente não pôde sair do hotel, pra nada. E aí, na quarta-feira de tarde, já começou uma chuva um pouquinho mais forte, mas nada demais.
E aí o furacão realmente passou onde eu estava na madrugada de quarta para quinta. Meu Deus. E aí, assim, eu consegui dormir, mas eu acordava toda hora, porque estava preocupado e, assim, era um barulho muito forte. A gente não pode abrir janela, né? Eu estava num hotel que ele era seguro, tanto é que vários moradores foram para o meu hotel. Então, Hum, assim, tinha muito cachorro, porque os moradores iam com os cachorros para se proteger, porque geralmente as casas lá nos Estados Unidos são de pré-moldado, né? Aquele material aham. mais frágil. Então, o governo manda evacuar as casas. Tinha local de abrigo lá, para quem não conseguisse pagar por uma estadia num hotel, tinha abrigo em escola. E aí, realmente, o furacão passou na madrugada de quarta para quinta. E assim, chuva muito forte. E o vento estava na direção da janela do meu quarto. Meu Deus. Tava, as rajadas, e era como se tivesse alguém batendo assim, a mão no vidro. E era assim, 10 em 10 minutos para menos. E foi realmente a madrugada inteira, das meia-noite até umas 6h30, 7 horas da manhã, da quinta-feira. Aí, quinta-feira à tarde já ficou um tempo assim, parou o vento, mas a chuva ainda continuou, até umas 6h30, 7 horas da noite. E aí, na sexta-feira, a gente já estava liberado para sair. Na região lá que eu tava, né, que eu tava bem no centro lá de Orlando, ela não foi Ah, tanto prejudicada. Mas ainda assim eu reparei um pouco de árvore caída, quebrada, placa de trânsito, tinha algumas estradas, porque do lugar que eu estava eu tinha que pegar uma estrada para ir para os parques que eu ia conhecer, né? Então, tinha algumas estradas que não estavam mais liberadas porque realmente tinha ficado alagada. E aí, assim, muito preocupante, a gente ficou muito assustado, sabe? Eu fiquei muito assustado no dia do alerta, de terça para quarta, mas depois que eu estava ali no hotel, eu já fiquei um pouco mais tranquilo, porque a cada hora que a gente olhava, a gente estava olhando por um portal próprio lá, que era o oficial, e aí lá eles falavam, davam um boletim de hora em hora para saber a situação do furacão. E aí, na hora que eu fui dormir, ele já era um grau 2. E aí eu falei, já vai ser mais tranquilo, né? E aí, entendi. realmente, quando ele passou por Orlando, que era lá onde eu estava, ele já chegou mais como uma tempestade tropical. Mas ainda assim dá para ter um sustinho, viu? Mas Eu imagino. a viagem assim, não foi tão prejudicada, porque a Disney, a Universal, eles permitiram essa reprogramação até em 2023 dos ingressos, mas como eu tinha dias livres, eu consegui me reprogramar para fazer tudo nesse período em que eu estava lá. E aí Entendi. é engraçado, porque na sexta-feira, olhando o tempo assim, você nem fala que tinha passado um furacão, porque não tinha nem nuvem no céu. Que isso? Não tinha nem Que nuvem, não coisa estava louca. sol. E é assim, chocante, sabe? Porque você vê que a destruição na costa, a água chegou 4 metros. E Eu no vi uns vídeos. sol, calor, é muito louco, sabe? E os parques, eles ficaram intactos? Então, não. Teve algumas atrações, porque teve alguns que eu voltei, que eu tive a chance de conhecer antes do furacão passar e depois. Teve atrações que ficaram fechadas, que ficaram quebradas, que não reabriram. Principalmente atrações que eram aquáticas, não voltaram, ficaram fechadas para manutenção. E durante os dias de furacão, nesse dia que a gente recebeu o alerta, na terça-feira, né? A gente já recebeu um aviso tanto da Disney quanto da Universal que os parques estariam fechados até segunda ordem do governo. Aí, Meu quando foi na Deus. sexta-feira de manhã, eles emitiram um comunicado que a partir de tal hora estariam abertos, mas que não poderiam assegurar que todas as atrações iriam estar abertas. E aí a gente foi, mas assim, parece que eles estão preparados, sabe? Para isso acontecer. Apesar de ter 20 anos que não passava, o estrago ali na região onde eu estava foi pouco. Entendi. E Luiz, me fala uma coisa, o que que passou na sua cabeça? Porque assim, você saiu de Tuiutaba, gastou uma grana para tirar suas férias, tão esperadas férias, né, depois da Nossa, pandemia, e muito. aí, depois de 20 anos, passa um furacão. O
que passou na sua cabeça? O que você sentiu? Olha, o que eu fiquei mais com medo foi de eu ficar incomunicável, porque a gente sabe que a gente lá vai dar um jeito, vai procurar alguma coisa para ficar bem, só que quem fica aqui no Brasil não sabe o que está acontecendo lá. Então foi o que eu fiquei mais com medo de ficar incomunicável, porque aí aqui eu moro com os meus avós, né, e eles ficaram muito preocupados. Oh, meu Deus. E aí eu falei, gente, se eu ficar 2, 3 dias sem comunicação, tudo bem, eu vou estar pelo menos um abrigo, em alguma coisa, só que eles não vão saber o que aconteceu, né? E esse furacão matou 100 pessoas Meu Deus. e não deu tempo de se abrigar. E foi forte, sabe? O que eu mais fiquei com medo foi isso, foi eu ficar incomunicável e realmente ter um estrago, ter ali, participar de um estrago maior, né? Por exemplo, as coisas não abrirem no prazo de eu ir embora, de eu realmente não Uhum. conseguir aproveitar e ficar trancado no hotel ou num abrigo até o dia de vir embora. E o aeroporto também estava fechado. Então Hum. não dava para eu sair, nem É, para realmente. nem para me reprogramar para outro lugar, eu tinha que ficar ali. Entendi. Mas aí você conseguiu manter a comunicação com seus avós? Como que. Consegui, graças a Deus, eu Ai, tenho uma conhecida que ela mora lá. E quando foi na noite de quarta para quinta, ela já mandou mensagem, ó, aqui acabou a energia. Aí eu já fiquei, aqui vai acabar também. Só vou esperar. Mas não acabou a energia do meu hotel. Também não fiquei sem sinal de telefone. Então eu consegui me comunicar tranquilamente. entendi, entendi. Graças a Deus, porque era o que eu mais estava comigo. Graças a Deus. Luiz, você tem vontade de voltar? Ficou algum trauma? O que você Nossa, pensa agora? não ficou trauma. Eu, assim, eu sou uma pessoa muito. Eu gosto, por exemplo, eu sou imediatista, gosto de resolver as coisas na hora. Então, nessa parte do furacão, como não estava no meu alcance de resolver, tipo assim, estava fora do meu controle, então isso eu fiquei um pouco apavorado. Então, mas era a única coisa assim que eu não gostaria de viver novamente, que era não saber o que vai acontecer nas próximas horas. Mas eu voltaria lá sim. Nossa, lá é muito bom. Tem várias coisas para fazer. Eu fiquei lá 15 dias e mesmo assim dá a sensação que parece que ficou faltando conhecer alguma coisa. Entendi. Ah, bacana, assim, né? Uma história Não, pesada, né? para contar, né? Porque a gente nunca pensa que vai viver uma situação dessa, né? Com certeza, porque assim, no Brasil a gente não teve nenhuma experiência similar a essa, né? Sim, com certeza. E a gente não acha que vai acontecer com a gente, né? E aí depois que passa, a gente fala, meu Deus, não é possível, que azar que foi esse. Eu saio do Brasil numa data específica e o trem passa 2 dias depois que eu tô lá. Aí a gente fica meio sem acreditar. Realmente, é uma história que agora você é o ituiutabano que presenciou um furacão, né? É, nossa, é história para contar. Ai, ai. Passa o susto, agora a gente até ri. Sim, Eu até estava me comunicando na época lá, quando eu estava lá com o pessoal que o Brasil falou, não, vai dar tudo certo, a gente vai rir daqui uns dias, mas até passar, até até passar. rir, são as horas assim que não passam, sabe? Eu entendi. Não, eu imagino que seja bem assustador mesmo. Mas aí, assim, depois do acontecido, a cidade foi voltando ao normal, foi, assim, nos outros bairros, você sabe se aconteceu muitos danos. Sim, teve essa conhecida minha mesmo que mora lá, até então, acho que a energia elétrica, ela tinha me falado antes do furacão passar que o máximo que ela tinha ficado sem energia elétrica era 4 horas. Que ela nunca chegou e ela já mora nos Estados Unidos há mais de 2 anos. E às vezes acontece uma tempestade mais forte, fica sem energia elétrica, mas o máximo que tinha acontecido era 4 horas. Nesse dia, depois do furacão, eu voltei a entrar em contato com ela. Ela falou que então não tinha voltado, e há 2 dias já tinham se passado. E pelos outros bairros foram mais que tinha acontecido lá no meu mesmo, que era
era árvore caída, algumas partes das estradas estavam alagadas, né? E aí tinha que fazer desvio. Mas Uhum, o governo americano, eles resolvem as coisas muito rápido, sabe? Na outra semana já estava tudo resolvido. Já estava tudo resolvido. entendi. Bacana. É uma história que a gente vai levar para bastante pessoas, assim, para compartilhar, né? A gente vai colocar. Depois eu até tenho umas filmagens que eu fiz assim no dia à noite. Ah, me manda. Vou te mandar o print aí da mensagem que a gente recebe. E durante o furacão também, o governo ainda continua emitindo os alertas, porque tem risco Sério. de receber, não, de acontecer inundação repentina. Então, você está num lugar que tá seguro, mas de repente ele inunda. Então, é de 3 em 3 horas. A gente recebeu ainda um aviso que nas próximas horas poderia acontecer uma enchente repentina. Só que, graças a Deus, lá onde eu estava não aconteceu. Ai, que bom, graças a Deus. Que bom, deu tudo certo. Nossa, E agora você está em segurança de novo. que eu sei que aqui, pelo menos, graças a Deus, isso não vai acontecer. Eu falei que aqui no Brasil a gente tem pelo menos a segurança da então vai passar, né? Mas, Luiz, te agradeço demais pela disponibilidade de bater um papo com a gente, tá? Tá bom, então. Tá bom? Seu relato para a gente. Muito Tá. obrigada pela disponibilidade, viu? Nada, eu que agradeço. Tudo Precisando. de... Fechou. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.